Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez do principal índice da nossa bolsa, o Ibovespa, pregão desta sexta-feira, dia 24 de abril, dia em que o Sérgio Moro pediu a demissão e causando mais turbulência no que já estava abalado, trazendo mais volatilidade ainda para o mercado. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. O procedimento é bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se você estiver visualizando uma imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente. Se não estiver aparecendo, na parte inferior do vídeo também você tem como se inscrever no canal. E para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, o acompanhamento de todas elas, as carteiras de ações, tem a atualização da carteira exponencial, que é a carteira semanal, na próxima segunda, e na semana que vem vai ter já a atualização da carteira perspectiva, que é a carteira mensal, revisada aí mensalmente. E você também recebe informações relevantes, vídeos exclusivos, tudo isso dentro do app DV Invest, que você instala aí no seu celular e pode poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Aqui na parte inferior do vídeo também tem um link de acesso direto ao aplicativo, seja para um celular iOS ou um celular Android. Então a análise especial, o foco dela é olhar para o prazo maior até o curto prazo, como é que está o cenário como um todo do longo prazo, no gráfico anual, quadrimestral, mensal, até a região do médio prazo para curto prazo, que vem basicamente do mensal, semanal e diário, usando análise técnica, que é minha especialização. Então temos o Ibovespa nesse ano apresentando aí uma queda já de 35,9%. Eu já fiz algumas análises especiais anteriores, falando sobre dados estatísticos, sobre essa queda acentuada desse ano, comparando com crises anteriores. Então falei sobre a crise de 92, crise de 95, crise aqui de 98 e a de 2008. Então citei essas crises aqui, o processo de desvalorização médio foi na faixa de 63%, da máxima para a mínima. E o processo de recuperação foi intenso. No ano seguinte, foram anos de forte alta nas últimas 4 crises. Ou seja, nenhuma delas seguiu adiante depois de ter o ano da crise, não teve uma nova mínima na sequência no ano seguinte. E o processo de recuperação, o menor processo de recuperação foi de 2008, que gerou basicamente ali na faixa de 136%, 135% de subida para cá. E quanto tempo levou para se recuperar da mínima até o topo que tinha alcançado? Vamos supor, quanto tempo levou, comparando aqui, quanto tempo levou? Levou 15 meses da mínima, em média, 15 meses da mínima até alcançar a região de topo anterior. O único ano que não rompeu, a única crise que não teve o topo, a máxima rompida do início da crise, foi de 2008, mas chegou basicamente muito próximo, a máxima que era 73.920, bateu em 73.103. Então, essas são as estatísticas, resumo das estatísticas, mas se quiser mais detalhes, nas análises anteriores, nas análises especiais do Ibovespa. Então temos o quê? Um cenário de tendência de alta e o Ibov está batendo aonde agora? Numa região importante de topo anterior. Já bateu uma vez, já tentou se recuperar, está aqui brigando em cima dessa região. Se a gente pegar aqui o gráfico mensal desse ativo, do Ibov, a gente tem aqui o Ibov chegando, botando o Fibonacci aqui, a gente tem o gráfico mensal não, o gráfico anual, botando o Fibonacci em cima do Ibov, a gente tem aqui o Ibov batendo no topo anterior, chegou a bater no 50% de retração de tudo que subiu nos últimos 4 anos. Então é um patamar importante de suporte pelo Fibonacci e também pela região de topo anterior, já citei isso aqui nas outras análises. O outro nível importante seria os 58 mil pontos, que é 61,8%. Pode vir aqui embaixo? Pode ainda vir aqui para baixo. É isso que a gente vai dar uma olhada nos prazos abaixo para verificar o processo de recuperação aí por parte do Ibovespa. Seguindo aqui para o gráfico quadrimestral, o que nós temos no gráfico quadrimestral do Ibov é um processo de queda acentuada, um topo formado aqui, assim como aconteceu lá em 2008, um topo formado, a tendência continua sendo uma tendência de alta, assim como o gráfico anual, ou seja, a tendência de longo prazo continua sendo uma tendência de alta. Estamos dentro de um processo de correção dessa tendência de prazo mais longo. Então, quais são os níveis interessantes de buscar compra no prazo mais longo? Quando você tem uma correção mais acentuada, como num processo de crise, é a correção em cima de região de retração de Fibonacci 50% a 61,8% ou região de suporte importante proporcionada por um topo anterior ou por um fundo anterior. Então, já também na análise anterior, eu falei sobre as retrações que aconteceu, ou seja, daqui para cá quanto retraiu, daqui para cá quanto foi o processo de retração que chegou aqui nesse retorno do preço, ou seja, aqui quanto foi a retração. Na outra análise, na análise especial anterior, também tem esse processo das retrações, avaliando as retrações nas
crises. Então temos aqui algo parecido, que veio para a faixa de 50% e pode chegar ainda na faixa de 61,8%, que é na faixa de 58 mil pontos, não necessariamente que é uma obrigação chegar lá. Mas temos um cenário mais negativo nesse momento, um candle forte de baixa, que está ali ainda em cima do patamar importante de antiga resistência, na faixa dos 70 mil pontos. Tem a região dos 72, 73 mil pontos e depois tem a região dos 70 mil pontos, que aqui pelo gráfico quadrimestral seria mais para a região dos 70 mil pontos. O que é importante destacar aqui é uma questão basicamente sobre o tamanho desse candle e esse aqui. Ó. Você diria que depois de um candle desse de baixo, vou até tirar o resto da tela, você diria que depois desse candle aqui, vou ampliar um pouco mais, depois desse candle, teria alguma chance do mercado voltar aqui na sequência ou seria mais provável o mercado vir buscar essa região ali de topo anterior? Mais provável seria, falando de probabilidade, seria mais provável o mercado da sequência aqui de 2008 vir mais para baixo. Mas o que aconteceu na sequência? Um processo inteiro de recuperação e foi buscar lá o topo anterior em basicamente 4 quadrimestres. Né? Que aquele processo que eu comentei da questão dos 15 meses aí ou mais. Então a gente teve essa recuperação aqui do índice que não dava para dizer que aqui seria uma chance maior de, nossa, por esse candle aqui a maior probabilidade de voltar a subir lá no topo. Não dava para falar isso só por esse tempo gráfico. E aí o que é preciso a gente fazer? A gente olhar as menores periodicidades para verificar a real força por parte dos compradores e vendedores e vendo o processo de mudança de perspectiva baixista que seria deixada aqui para vir para baixo. Eu vou até falar isso sobre o gráfico mensal. Então, ou seja, aqui a gente nesse tempo gráfico aumentava a probabilidade de ter algo mais para baixo. Mas olhando para um gráfico de menor periodicidade, teve um momento que houve essa mudança de perspectiva de baixa para se ter um processo maior de recuperação, que foi pelo gráfico mensal que eu vou mencionar aqui nesta análise. Indo então para o gráfico mensal, nós temos aqui um final da tendência de alta, já comentado nas outras análises, final da tendência de alta. Tem um nível importante aqui de suporte, resistência, que passou direto, que agora, num processo de recuperação, pode funcionar como um ponto de resistência. Mas, nesse momento, o nível mais importante de suporte para o Ibov está aqui em cima dessa região, pelo gráfico mensal, na faixa dos 72.700, que vai até aqueles 70 mil pontos que eu comentei num gráfico quadrimestral. Aqui, ó, nesses dois topos anteriores, a região mais testada, 70 mil pontos. Então, essa é a faixa mais importante de suporte nesse momento para o Ibovespa. Nesse mês, está apresentando aqui, está faltando apenas 4 pregões para fechar esse mês, 4 dias úteis para fechar esse mês. Nós temos aqui o Ibov apresentando uma leve alta de 1,7% em cima de uma região de suporte. Observe a formação desse candle aqui. Aí eu vou voltar para aquela questão que eu levantei lá do gráfico quadrimestral, que tinha uma perspectiva de cair mais, e também visualizar aqui a formação desse candle para a gente ir lá para o gráfico quadrimestral, para o gráfico para 2008 e falar a respeito do que aconteceu lá, depois de uma pancada dessa para baixo, no gráfico mensal. Vamos lá para 2008 e a gente visualizar aqui, ó, que quando gerou esse movimento forte de queda grande ali na faixa de 5 meses para 6 meses, principalmente o que fez até a mínima, que foram 5 meses de queda, depois tivemos um candle de indefinição, que a gente está tendo um candle parecido agora no gráfico mensal nesse momento. Só que observe que antes de acontecer uma recuperação, foi lá embaixo, ou seja, o mercado subiu, foi lá, voltou aqui para baixo e próximo da mínima e depois se recuperou de novo, depois gerou um sinal de topo e aí vem aquela questão. Um caminho mais provável, ó, bateu em cima de um patamar de suporte, bateu aqui no patamar de suporte, oscilou lá embaixo, voltou para cima, que aconteceu agora, bateu no patamar de suporte 72.700 até os 70 mil pontos, foi lá embaixo, ainda chegou a bater nos 62 mil pontos, está se recuperando e ficou aqui brigando em cima dessa região por alguns meses. Lá no gráfico quadrimestral, a gente tinha uma maior probabilidade de ter algo mais para baixo, aqui do lado esquerdo aqui, ó. E aqui, a gente tinha que monitorar que se lá tem uma probabilidade maior de cair, aqui não teria uma chance muito forte de subir. E foi realmente confirmando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses aqui tentando subir e de maneira fraca. E gera um sinal de topo. No antigo topo anterior, um patamar de resistência, gerou um sinal de topo. Aumentando a chance de ter o quê? Ou seja, aumentando um pouco mais a chance da gente ter um movimento para baixo, que era o que seria o mais provável pelo gráfico quadrimestral. O que mudou essa perspectiva quando eu falo de acompanhar o tempo gráfico? O que muda é
o mercado gerar um sinal de topo e depois reverter aqui para cima. Isso muda a perspectiva, a leitura do mercado, ou seja, a probabilidade. Quando eu falo perspectiva ou a expectativa, mudou a probabilidade, que era maior de cair. Quando gera a reversão desse topo aqui, aumenta a chance de subida do preço. E aí a gente vai avaliando os próximos níveis de resistência para verificar realmente a real força por parte dos compradores após essa revertida de topo descendente. Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente vai falar agora do gráfico semanal, que é o que está acontecendo nesse momento no gráfico semanal. Um movimento de subida sim e uma sinalização para baixo. E onde parou esse movimento de subida? No gráfico mensal, pegando as retrações do Fibonacci. Parou aqui, ó, em cima dos 38,2% e gerou o sinal de topo. Depois reverteu para cima. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal, então, o que está acontecendo lá? Gráfico semanal do Ibovespa, nós temos uma tendência de baixa, basicamente, vem aqui para baixo, faz uma retração e agora está acontecendo o quê? Ou seja, o movimento de subida fraco, assim como foi lá do gráfico mensal lá em 2008, foi fraco aqui a subida e gerou um sinal de topo, aumentando a probabilidade de quê? De queda. Essa probabilidade de queda, se eu atuar a favor da tendência, eu pego o Fibonacci aqui, uma projeção alternada, um dos pontos para eu ver onde é que pode ir essa queda. Fiz aqui uma projeção alternada, vamos lá dar uma olhada aqui na projeção de 61,8%, 54,500. Lembrando, lá no gráfico anual, aqui, a retração de 61,8% passa lá pela região dos 58 mil pontos. Então, antes desse patamar de projeção, desse possível pivô de baixa, temos aqui os 58 mil pontos que pode frear essa queda, mesmo que bata aqui, seria um ponto de reversão também do movimento de baixo para se ter um movimento de alta. Então é bom a gente estar atento nesses níveis caso o mercado resolva realmente cair. Então o que precisa acontecer para anular esse sinal aqui de baixo? Porque por enquanto, isso aqui seria o caminho mais provável, que eu vinha falando nas últimas análises, ou seja, o mercado está subindo, chegou num momento importante na última semana em vários ativos, que poderia trazer um sinal de baixa no gráfico semanal. E aí o mercado está confirmando esse sinal de baixa nessa semana. A semana está caindo aí na faixa de 6%. Perdeu a mínima do pregão da semana anterior, aumentando, pelo menos gerando um sinal de baixa a favor da tendência e, consequentemente, aumentando a probabilidade de se ter um movimento para baixo. Caso o mercado faça uma reversão desse sinal de topo, aí sim começa a aumentar a probabilidade da gente ganhar, vamos dizer assim, reverter essa expectativa mais negativa e entrar uma expectativa mais positiva. Onde é que o mercado está batendo? Que eu já tinha ressaltado esse nível aqui de preço nas outras análises especiais, que é um patamar ali na casa dos 81 mil pontos a 82 mil pontos. Então chegou nesse patamar aqui. Qual seria o outro nível se romper essa máxima? A gente já estaria falando basicamente aqui. Tem um nível aqui, logicamente, importante, na faixa dos 85,700, mas um nível mais importante de avaliação ficaria um pouco mais acima, lá na casa dos 89.500 a 90 mil pontos. Então, nesse momento, o que é mais provável? Vir para baixo. Onde é que parou essa retração do Fibonacci? Onde é que parou essa retração do mercado aqui, ó, desse movimento de queda? Em 38,2% do que caiu. Então, quando eu fiz a projeção de queda para 54.400 lá, eu peguei aqui o tamanho o Fibonacci pega o tamanho desse movimento, pega 61,8% desse movimento, um pedaço desse movimento, e projeta a partir da máxima que atingiu até bater lá na região dos 54.400, só para que vocês possam entender essa questão da projeção alternada aí do Fibonacci. Então bateu assim como aconteceu no gráfico mensal, lá em 2008, houve uma retração de 38,2% da queda e uma sinalização de topo. Então é bom a gente ficar atento que se gerar sinal realmente de reversão forte aqui para cima, traz uma expectativa maior da gente ver o Ibov ultrapassar a região ali na faixa de 86 e 87 mil pontos e caminhar para um patamar mais mesmo lá dos 90 mil pontos que eu acabei de mencionar aqui no gráfico semanal. Então temos semanal tendência de baixa, mensal tendência indefinida, anual e quadrimestral em tendência de alta ainda de prazo maior, que são pontos importantes de buscar compra ali de longo prazo, pensando em prazos maior, quando eu falo disso é de 12 meses para frente. E agora no curto prazo está ruim, né? Se o médio prazo está ruim, o curto prazo ficou ruim,
porque aqui a gente tinha uma tendência de alta fraca. Estava muito fraca essa tendência, vinha comentando inclusive nas últimas análises, as análises de fechamento principalmente, e até no radar do mercado, sobre esse enfraquecimento para a subida. E hoje aconteceu o quê? A reversão da tendência de alta para uma tendência de baixa, por uma formação basicamente de um topo duplo no gráfico diário. Retorno do preço para baixo de uma região de suporte, aumentando a probabilidade de buscar um próximo nível de suporte, que seria a região ali na casa dos 69.537 a 67.800. Primeiro nível de suporte. Aqui outro nível de suporte do diário na faixa de 63.569, que é basicamente naquela região de suporte dos 62 mil pontos, que aqui os níveis de suporte pelo gráfico mensal, abaixo desse patamar aqui, que atingiu 62 mil pontos, tem o nível de 72 a 70, tem o nível de 66 ali intermediário, mas o mais forte em 62 mil pontos, 62 a 60. Aí vem depois a região da retração de 61,8% do anual, que é aquela região que eu já comentei dos 58 mil pontos. Abaixo disso, a gente teria uma região em torno de 53.800, praticamente 54 mil pontos, outro nível importante de preço para o Ibovespa. Então, seguindo aqui, voltando para o gráfico diário, então temos uma tendência agora de baixa. Para anular essa tendência de baixa, o mercado teria que voltar aqui para cima, que é basicamente anular a sinalização de topo descendente no semanal e, consequentemente, retomar a tendência de alta do gráfico diário. Então, nesse momento, nós temos uma maior probabilidade de queda vista pelo topo no semanal, vista por essa formação de topo duplo no gráfico diário, enfraquecimento da pressão compradora aqui no diário, visto também pelo gráfico diário. Inclusive, eu tinha várias posições, nos últimos 2 pregões eu tinha umas 6 posições compradas que foram sendo encerradas automaticamente por stop de proteção ou por um stop parcial das operações, foram perdendo força e acionando aí as saídas, que inclusive vai ser comentada na análise de fechamento do pregão de hoje, dia 24 de abril. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.